a tua vida irá nos transformar. É certeza. Vamos falar com certeza? Crendo, a tua vida irá nos transformar. Sabe por quê? Porque é uma vida imortal. O que é que essa vida não pode vencer? O que é que essa vida não pode superar? Ela é imortal. Ela já tragou a morte. A morte não conseguiu permanecer diante de tamanha glória, de tamanha imortalidade que tem a vida do Senhor. Por isso, com poder triunfante a nos suprir. Irmãos, essa reunião ela tem que ser uma reunião com poder triunfante, suprindo a cada um de nós as nossas carências, as nossas falhas. Nós temos que crer que nessa outra esfera, nessa esfera da fé, nessa outra dimensão, há suprimento para cada um de nós aqui. E não é qualquer suprimento, é um suprimento com poder. Nós cremos, vocês creem? Amém? Aleluia! Vou começar um pouco do final. Nessa semana nós vimos que o resultado da salvação completa do Senhor, depois de começar pela nossa regeneração, é a glorificação. Aleluia pela glorificação. E nós temos um corpo que por conta da ação do pecado, é um corpo corruptível, um corpo que sujeito a todo tipo de problema, doença, fraqueza, ação da gravidade, cansaço, não é? Sono, desânimo. Esse é o nosso corpo que sofreu a consequência do pecado. E os irmãos lembram que quando o Senhor criou Adão e Eva, eu imagino que, não era esse corpo que nós temos aqui que eles tinham. Era um corpo celestial. Era um corpo com glória. Tanto é que depois que o homem pecou e a ação do pecado começou a ficar cada vez mais forte, lembra, o homem vivia, Matusalém, 1000 anos. Depois começou a diminuir por conta da degradação, 900, 800, 500, e até hoje a gente está num estágio muito avançado da degradação da humanidade. Mas esse corpo não era para ser assim. Então o Senhor, o resultado dessa transformação que é interior, que nós vamos ver mais para frente, é na nossa alma, é na nossa mente, vontade e emoção. Essa transformação, ela tem um resultado glorioso. Por isso vale a pena passar por essa transformação. Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Em 1 Coríntios 15 fala, Paulo fala que, 15 e 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, apenas a essas coisas, se eu achar que eu vou ser capaz de ser uma pessoa melhor, eu vou exercitar, nem que eu exercite o corpo, faça exercício, vai estar tudo bem, tentar me corrigir, para não pensar no que eu não quero pensar. Você pode tentar fazer o máximo, mas essa vida, irmãos, a nossa esperança não pode estar limitada a esse viver que nós temos hoje. Se fosse assim, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não tivermos clareza da esperança que o Senhor reservou para os filhos dele, nós seremos infelizes, desanimados. Como está nosso coração hoje? Feliz, esperançoso ou desanimado? Às vezes a gente consegue ver, o desânimo no rosto de um ou outro irmão. Está cansado, o rosto meio para o lado. Aqui, apoiando a cabeça aqui. Pegando o pé do Pedrinho. Brincadeira, eu sei que você não está não. Mas às vezes a gente está assim, vem cansado. Acontece, irmãos, acontece. A semana não foi fácil. Passamos por muitas coisas. Mas esse poder, essa esperança, esse ânimo, não pode fugir de nós. Nós não podemos perder. Isso que o irmão Pedro falou agora há pouco para a gente, E, 1 Coríntios 15 ainda, Paulo, 15:51, ele fala aqui de um mistério. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima,
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu gosto muito de falar esse versículo quando estou desanimado. Vamos falar juntos? Onde está, ó morte? Fala para a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Não é vão. Então esse corpo mortal, corruptível, cheio de problemas, o resultado desse processo de salvação que nós estamos passando hoje vai ser a glorificação do nosso corpo. E nós seremos como o Senhor é. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que nós vimos a glória, né? João falando que viu a glória do Senhor como unigênito do Pai. Então, quando o Senhor veio na terra, Ele tinha a glória. E em Mateus 17, ele no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram o Senhor, de certa forma, glorificado ali. Ele estava, deixa eu ler bem rapidinho para os irmãos, em Mateus 17. Eu acho muito rico esse trecho aqui. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. Que visão maravilhosa, não é? De novo, a gente já falou algumas vezes aqui, a nossa imagem que a gente tem do Senhor, às vezes é aquele de um quadro, né, que é pintado, que todo mundo conhece. Cabelo comprido, um rosto meigo, né, meio triste assim, você não sabe. Mas esse Senhor Jesus aqui, o rosto resplandece como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então eles viram um pouco. Mas depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele se tornou o primogênito. E a glória dele foi ainda mais intensa. Prova disso em Apocalipse, quando João, mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, foi olhar para o Senhor, ele nem reconheceu. E vocês sabem, né, no capítulo 1, que fala como a força do sol, né, bronze polido, ali tem uma visão maravilhosa do Senhor. Então, o Senhor passou também por essas circunstâncias pela obediência, o irmão Pedro nos ajuda muito nisso. E o resultado foi a aprovação por Deus e uma glória inimaginável, irmãos. Intensa, excelsa, maravilhosa. E o Senhor, quando Ele voltar e glorificar, transformar nosso corpo, qual será esse corpo? Quer ver? Olha só, em Filipenses. A gente leu esse versículo, né? Capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Qual é o corpo da sua glória? Igual a quem então? Irmãos, eu consigo só ver assim, né? Com o rosto como o sol, brilhando, vestes brilhando, totalmente santo, puro. Não é verdade? É o que o versículo está dizendo. Igual ao corpo da sua glória. Por que isso? Porque a esfera do milênio, em que estarão os vencedores, aqueles governando ao lado do Senhor, ela não vai admitir corrupção. Ela não vai admitir morte. Ela vai ser uma esfera totalmente de glória.
É claro que nunca teremos a intensidade, o esplendor da glória do nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso. Mas nós seremos iguais, aqui fala, o corpo da sua glória. Já pensou ser liberto desse corpo? Do efeito da gravidade? Dos problemas de saúde? Das dores? Não é? Dos vírus? Da bactéria? Tantas coisas que nós estamos sujeitos. Mas eu falei que eu comecei pelo final, né? Agora, voltando um pouquinho. Como chegar até esse estágio? Qual é o caminho que nós precisamos seguir? Qual é o caminho que o próprio Senhor seguiu para chegar à glória? É o caminho da obediência. É o caminho da obediência. É o caminho de negar a si mesmo, de buscar cumprir a vontade do Pai, de viver pela vontade do Pai. Obediência da fé, que foi o que nós vimos essa semana. Alguém que é obediente, irmãos, isso é muito importante, né? Primeiro, obedecer a quê? Nós temos a economia de Deus, a fé, a palavra de Deus, todo o conteúdo que está na Bíblia, todo o plano de Deus compõe a fé objetiva, que está ali. Mas quanto mais eu creio, mais eu pratico, mais eu vivo essa palavra, mais eu participo das reuniões, mais eu cresço, mais eu amadureço, essa fé vai se tornando minha fé também. Fé subjetiva. E eu vou conhecendo mais o que obedecer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Certo? Então, para obedecer, primeiro eu preciso conhecer o que obedecer e a quem obedecer. Sabe, irmãos, os meus 2 filhos, né? Um com 6, tem 6 anos, outro 3. A maior dificuldade de um pai, e tem muitos pais aqui, mas pelo menos na minha fase, é com que eles obedeçam aos pais. Quantas vezes vocês, pais, falaram para os seus filhos, filho, obedeça. O filho às vezes vem falar, não, eu te amo, pai, eu te amo. Eu lembro que a minha irmã, a do meio, vivia falando para minha mãe. Ela dava um trabalho para minha mãe. Ela não está aqui, posso falar. Dava trabalho para minha mãe e para o meu pai, muito mais do que eu, né? Mas ela vivia dizendo, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. E aí minha mãe falava o quê? Você me ama? Me obedeça. Você me ama? Me obedeça. Irmãos, se nós amamos de fato o Senhor, nós precisamos obedecer. Porque a experiência que eu tenho com as crianças é, quando eles não obedecem, cansa, chateia, você tem que insistir, tem que ir de novo, e paciência. Irmãos, nós não podemos ficar numa situação infantil diante do Senhor, em que Ele pede, em que Ele manda, que Ele ordena, e nós desobedecemos. Isso traz tristeza para o coração do Pai. Isso mostra a nossa infantilidade, certo? E mais um ponto também, a questão do temor. Não o temor de ter medo do Senhor, porque 1 João fala, né, que no amor não há medo, mas o temor de ter reverência ao Senhor, de ter respeito ao Senhor, de dar valor para a palavra do Senhor, de dar valor e reconhecer que o Senhor fala por meio de alguns irmãos maduros que estão à nossa frente. Temor em não falar certas coisas, temor em não criticar, temor para ter reverência, irmãos. Uma vez, volta e meia acontece, né? Meu mais velho vem falar recentemente, pai, um amigo meu disse que os dinossauros ainda existem. Né, pai? É verdade, né? Eu falei, não, filho, os dinossauros não existem mais. Não, pai, ele sabe do que ele está falando. Ele disse que é certeza que os dinossauros existem. Filho, os dinossauros não existem mais. Pai, eu confio no que ele está falando. E foi um embate, aí eu comecei a falar da extinção dos dinossauros, né, de Lúcifer, aí da obra de Deus. Ele confiou, ele acreditou, né? Ele gostou até da história, do meteoro, fogo, eles gostam dessas coisas, né? Mas o fato é, quem você está ouvindo? Quem é mais importante? Qual palavra é mais importante para você? Às vezes, claro, é um exemplo absurdo, mas nós temos dificuldade, quando o irmão vem aqui na frente e fala alguma coisa, de confiar que aquela palavra vem de Deus. Aquela palavra é para a nossa salvação. Não é? Então, irmãos, esse tem que ser o nosso coração de reverência,
de amor ao Senhor, de obediência, né? E, para concluir a minha parte aqui, que o irmão Pedro vai falar, eu não quero tomar o tempo dele. A questão dessa outra esfera, né, que nós vimos essa semana também, maravilhoso. Nós não somos aqueles que vivem pelas coisas que nós vemos, certo? Nós não somos aqueles, como todos os demais, que só conseguem enxergar o que é físico, o que é visível. Nós vemos sim o invisível. Isso pode parecer loucura, mas isso pela fé é atingido. Nós conseguimos tocar as coisas invisíveis pela fé. Então, o que isso significa? Que às vezes, irmãos, quando nós não conseguimos obedecer, quando nós temos dificuldades, fraquezas, desânimos, coisas que nos põem para baixo, quando eu entro nessa esfera da fé, nós precisamos crer, irmãos, que há poder, que há ressurreição, que há ascensão. Às vezes, se você olha só para os lados, está tudo bloqueado. Eu já tentei ir para lá, não deu. Para lá não vai, para trás não dá. Mas faltou olhar para cima. Faltou ascender. Faltou aplicar esse poder da ressurreição. Em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos ficar desesperançados, irmãos. Nós temos que tocar nesse poder e aplicar esse maravilhoso poder na nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor. Essa é a minha porção. Não, estava tão bom, o Billy podia ter continuado mais. Senhor Jesus. Irmãos, são tantos itens riquíssimos dessa semana, que nós vamos ter que selecionar alguns pontos só para focar-nos, né? Porque não dá para a gente pegar o conteúdo de uma semana e tentar falar em alguns minutos aqui. E eu espero que vocês todos tenham realmente desfrutado muito, e, se possível, ruminar mais, né? Eu acho que ruminando é que nós vamos realmente tomar posse de tudo aquilo que está, a riqueza que está, né, posta à mesa, né? Então, conforme o Billy falou, nós precisamos crer, e a porta da fé, irmãos, nos leva a um mundo maravilhoso, ao mundo onde Deus está. Nós vamos alcançar, nós vamos ter acesso às coisas da dimensão de Deus. Deus é o nosso Deus que habita a eternidade. Homem nenhum, né, jamais viu a Deus. Mas, irmãos, através da fé, nós podemos alcançar como um portal, né, toda a realidade espiritual nesse lugar. Eu não sei se você crê nisso, né? Por isso, irmãos, o Senhor nessa semana nos fala desse portal da fé. Nós temos que deixar de agir pela nossa lógica. Irmão, se fosse pela lógica, semana após semana, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas, sem muita mudança, não é verdade? Nós vamos ser sempre as mesmas pessoas, progredindo um pouquinho mais a cada semana, mas não vai passar disso da dimensão, né, dentro da dimensão humana. Mas, irmãos, hoje nós podemos ter acesso às coisas da dimensão de Deus. E a dimensão de Deus, irmãos, são coisas eternas, são coisas infinitas, ilimitadas. E nós não precisamos nos limitar à nossa lógica, né? Bom, por exemplo, o Billy falou do poder. Eu vou começar da seguinte forma. O Evangelho de Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que o apóstolo Paulo, ele não conseguiu, né, expressar, vamos dar uma olhada, Romanos 1, Senhor Jesus. Romanos 1, aqui fala, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, o Evangelho de Deus é tão maravilhoso que ele não é um conjunto de palavras, né, doutrinárias, não é um conjunto de versículos, né, que falam a respeito do Evangelho. O Evangelho é simplesmente uma pessoa, né, versículo 3,
com respeito a seu filho. E esse evangelho, irmãos, no outro tempo, já havia sido prometido por intermédio dos profetas de Deus na Sagrada Escritura. Já havia sido prometido. E esse evangelho, irmãos, foi prometido e foi dado a nós, ó Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Capítulo 3, versículo 21. Dá uma olhada em capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei o quanto você aprecia isso. A justiça de Deus não é o homem fazer o bem, praticar as obras da lei, fazer o máximo para agradar a Deus, né, no nosso comportamento, no nosso relacionamento. Irmãos, essa justiça ainda é justiça do homem. E a justiça do homem, Isaías fala, é um trapo de imundícia. Para Deus não vale nada. Nós precisamos da justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, ela foi testemunhada, foi manifestada e testemunhada pela lei e pelos profetas. Pelo Antigo Testamento, a lei e os profetas, na verdade, dão testemunho da justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? O que você acha? Que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Irmãos, a justiça de Deus chega somente para quem crê. Você crê? Crer não é somente acreditar, né? O Ulisses estava me alertando aqui que nós vivemos num país católico e o conceito dos católicos sobre a fé é no máximo acreditar, não é isso? Acreditar. Irmãos, a fé aqui, crer, é mais do que acreditar. É crer e tomar posse de tudo o que a fé pode te trazer. Irmãos, quando nós cremos, nós entramos numa outra dimensão, saímos da nossa dimensão da lógica, saímos da dimensão humana, nós vamos para a dimensão de Deus. E ali, irmãos, nós temos acesso a todas as coisas de Deus. Isso é a fé. Então, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Tá? Para todos os que creem, é só para quem crê, tá? Então, vamos voltar para o capítulo 1 de Portanto, o Evangelho de Deus, irmãos, é o Filho de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Essa semana foi detalhado para nós, infelizmente não tenho tempo de esclarecer aqui, mas, irmãos, o Filho de Deus aqui, primeiramente, o Filho, vamos dizer assim, ele veio da descendência de Davi, segundo a carne. Para mostrar, Paulo queria mostrar para os judeus que vocês teve a primazia. Vocês judeus, né, de onde descende a Cristo segundo a carne. Cristo veio da linhagem de vocês. Vocês deveriam ser os primeiros a crerem, mas eles rejeitaram. Mas, irmãos, graças a Deus, isso chegou até nós. Pela rejeição dos judeus, hoje nós ganhamos benefício. Nós que nada tínhamos que ver com a linhagem de Israel, nós não tínhamos nada que ver com as promessas de Deus, né, segundo a linhagem terrena. Mas, irmãos, graças a Deus, através da fé, nós tomamos posse, irmãos, de tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento. E a principal promessa de Deus, irmãos, no Evangelho de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o nosso evangelho. É a pessoa que trouxe a realidade de Deus para nós. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está na perdição, já está condenado. Portanto, irmãos, a fé é tão importante. Que tal, irmãos, nós exercitarmos mais a nossa fé? E só para você ter uma ideia, quando nós cremos na nossa fé, dá uma olhada no versículo 16, capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o evangelho de Deus, essa pessoa viva, que Deus colocou dentro do nosso espírito, no dia em que nós cremos no Senhor Jesus, e nós somos regenerados como filhos de Deus, nascemos de novo, e esse Filho de Deus, Jesus Cristo, passou a viver dentro de nós. Irmãos, esse evangelho é tão poderoso, ele é o poder de Deus, ele é capaz de salvar-nos, para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Versículo 17. Eu vou falar um pouco isso como que fosse uma palavra parentética, né? Entre parênteses, vou acrescentar isso. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, por que aqui fala que o justo, a justiça de Deus se revela no evangelho para a salvação? Irmãos, João 3,16, você sabe até de cor. O que motivou Deus a nos salvar? Conforme João 3,16. Deus amou ao mundo, não é isso? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16, que motivou a Deus nos salvar é o amor, não é? E em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Que motivou Deus a nos salvar é a sua graça. Nós não merecíamos, mas o amor e a misericórdia de Deus motivou a Deus a nos salvar pela sua graça. Isso é dom gratuito de Deus. Deus nos deu um presente, Ele nos salvou. Isso é graça de Deus, não é isso? Mas eu vou dizer para vocês, quem entende o mundo jurídico sabe que nem o amor, nem a graça tem a força da lei. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não tem a força de um contrato. Mas a justiça de Deus tem a força de um contrato. Tem a força da lei. Aqui diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Irmãos, esse Evangelho é tão maravilhoso, irmãos, ela revela a justiça de Deus. Isso quer dizer o quê? Se você crê, irmão, se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e se você confessa com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, você atendeu às justas exigências de Deus. Varjão, você que é o juiz, você é da área jurídica, certo? Isso aqui tem força da lei. Deus, queira Ele ou não, Ele é obrigado a me justificar. Por contrato. Tem um documento agora. Você entendeu? O amor não tem um documento. A graça não tem um documento. Mas a justiça tem um documento. Billy também é da área jurídica. Não é? Irmãos, a justiça de Deus se revela na fé. Se Deus não está bem humorado hoje,
Ele ainda é obrigado a te justificar. Porque você creu na morte de Cristo. Você creu que o seu sangue derramado na cruz, Deus fez a redenção por você. A morte foi vicária, substituta por você, não é? E que Ele ressuscitou. E você também ressuscitou juntamente com Cristo. Isso tem força de lei, né? Você pode pegar esse contrato e dizer, Deus, você tem que me justificar. Só que Deus vai dizer, mas é na fé. Se você não estiver na fé, não, essa justiça não tem. Os irmãos entenderam? Então, por isso aqui fala, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O dia que você sair da fé, não tem mais esse documento válido. Vocês entenderam ou não? Então, isso aqui só é válido se você e eu vivemos na fé. Por isso, irmão, vamos deixar de viver pelo nosso mundo mágico, né? Perdão. Nós vivemos pelo mundo tridimensional, material, físico, mas nós vivemos pelo mundo da fé. Ou nós temos acesso. Bom, onde eu quero chegar? Efésios 1. Efésios 1. Senhor Jesus. Versículo 3 é muito conhecido por todos. Aqui diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele abençoou você com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, você só tem posse dessa bênção espiritual na fé. Se você continua vivendo confiando na sua carne, na sua capacidade, no seu dia a dia, confiando em você mesmo, irmãos, você não tem acesso a essa bênção espiritual nos lugares celestiais. Por isso, irmãos, tantos cristãos, irmãos, vivem de uma maneira tão sem poder na vida. Vive como todo o resto do mundo vive, no meio de tanta preocupação, de angústia, de desespero, não é isso? Principalmente nós que, né, tanto é que nós precisamos orar pelo nosso país. Eu acho que é bom dedicarmos toda a reunião de domingo de manhã um tempinho para a gente orar pelo país, né, porque a situação não está bem, né, e que o Senhor possa, né, pôr a mão nisso. Né? E, irmãos, principalmente no meio dessa situação, né, o povo fica sem esperança, sem expectativa, né, de melhora daqui para frente. Irmãos, e nós vamos cair no desânimo como todo o resto cai, não é isso? E alguns pensam sair do país, melhor viver em outro país, esse país aqui não vai para frente, tal. Irmãos, não vamos cair nessa. Irmão, nós vivemos na outra dimensão. Irmãos, embora nos preocupemos com esse país, porque fisicamente vivemos nesse país, mas, irmão, nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. Nós cremos no Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Através da oração, podemos mudar esse país, é ou não é? Portanto, irmãos, não viva na esfera da lógica, como todo mundo vive. Angustiado, sem esperança. Irmãos, nós temos que ter esperança. Qual é a sua esperança? Eu vou já dar um pulo também lá para o fim, como o Billy fez. Qual é a sua esperança? Cada domingo de manhã a gente chega aqui nessa reunião. Irmão, não é apenas mais um domingo, né? Rotineiramente eu venho aqui, ouço uma palavra, maravilhoso, eu volto para casa nutrido, depois eu sigo a minha semana. Irmãos, eu tenho que ter uma esperança maior, não é? Romanos 5. Romanos 5. Qual é a nossa esperança maior? Versículo 2. Por intermédio de quem? Jesus Cristo, né?
obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Vocês estão vendo que a fé dá acesso, né? Pela fé nós temos acesso a essa graça. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, se a nossa esperança é de apenas um Brasil melhor, se a nossa esperança é apenas de eu ter amanhã o meu negócio ir melhor, uma vida melhor, irmãos, nós ainda somos um tanto míopes. Nós precisamos enxergar, irmão, nós temos toda a eternidade pela frente. Só que toda a eternidade que está pela frente depende de mim, de como eu vivo nesse período em que vivo neste corpo. Então, portanto, irmãos, a nossa esperança, cada semana que a gente vem aqui, a gente se encontra aqui todo domingo, irmãos, a nossa esperança é da glória de Deus. Quer dizer, nós estamos sendo glorificados. O Billy nos disse, e nós estamos no processo de transformação, estamos no processo de crescimento, irmãos, mas no final das contas, o que Deus quer é nos glorificar por completo. Deus vai nos encher de sua própria glória. A tal ponto, irmãos, que quando chega nesse momento, esse corpo corruptível já não consegue mais conter tanta glória. Então Deus vai revestir esse corpo de corruptível de incorruptibilidade. E de corpo da glória. O objetivo de Deus ter criado o homem é dar sua glória ao homem, encher esse homem da sua glória. Isso é glorificação. Eu fiquei sempre encucado com aquele versículo que nós lemos agora há pouco, ó. Romanos 3, versículo 23. Eu quero ver como você interpreta isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Embora eu já tenha lido isso para os irmãos tantas vezes, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas essa segunda parte me incomoda. O que é carecer da glória de Deus? Quem sabe aqui me explica. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Nunca te incomodou esse versículo? Nunca te incomodou? Mas sempre me incomodou. O que quer dizer carece da glória de Deus? Aí eu fui para 1 Coríntios 11. Ali mostra a ordem que Deus estabeleceu. Aí no versículo 7 diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. A mulher é glória do homem. E o homem é imagem e glória de Deus. Você não vibrou, né? Nós, seres humanos, fomos criados por Deus. A sua imagem e semelhança, não foi? Não foi? Mas Deus tem o objetivo de nós sermos a sua glória. Deus tem o objetivo, irmãos, de nos encher com a sua glória, através da sua vida e natureza, saturando-nos ao ponto de nos encher da glória de Deus. Você sabe o que é essa palavra glória em hebraico? É kabod. E essa palavra kabod, ele tem um sentido de dignidade. Tem um sentido, irmão, de realeza, de majestade. E tem sentido, irmãos, se você ler o contexto
né, do livro de Êxodo, principalmente Êxodo 33, você vai perceber que a glória de Deus, irmãos, é o próprio Senhor. A própria presença do Senhor é a glória do Senhor. Então Deus quer nos fazer tão um com Ele, irmãos. Ele nos criou para ser a sua glória. Ele quer nos encher da sua glória. Nós vamos ser tão unidos a Ele, nós vamos ser a própria glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus, sabia? Então eu e você fomos feitos, irmãos, para ser a glória de Deus. Deus quer nos encher com a sua dignidade, com a sua majestade, não é isso? Com a sua presença, com a sua pessoa, com a sua expressão. Nós vamos ser a glória de Deus. Mas quando o homem caiu, o pecado entrou no homem. E não teve só um problema no pecado. Essa esperança de Deus nos fazer a sua glória se esvaiu, foi embora. E Deus agora quer recuperar isso. Agora, através da fé, Deus quer recuperar você. De novo, Deus quer glorificar você. Deus te justificou, Deus está te santificando, Deus está te renovando a sua mente, conformando você à imagem do Filho primogênito de Deus. Não se conforme com esse mundo, irmãos. Não tome forma, principalmente vocês jovens, adolescentes, não tome a forma desse mundo aion, desse século. Mas, irmãos, tome a forma de Jesus Cristo, conformando-me com Ele, na forma dele, e sejamos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, não é assim que fala? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmão, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Por isso, irmãos, todo domingo que a gente vem aqui, irmãos, a gente tem que vir com mais glória. Não estamos aqui brincando de igreja. Não estamos aqui meramente para vir para uma boa reunião que nos satisfaz. Nós temos esperança, irmãos, que cada semana que passa, estamos sendo mais glorificados, mais transformados, mais conformados, né? Que o Senhor esteja trabalhando em nós. Não estamos aqui perdendo tempo. Principalmente, irmãos, nós que temos mais idade, né? Quem já está mais na terça parte final da vida, começa a se preocupar com o tic-tac, 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 tic-tac. Esse tic-tac não volta. Se você deixar passar um minuto de tic-tac, esse minuto você não consegue mais resgatar de volta. Se você perder, perdeu. Não é? Vamos aproveitar o tempo. Remir o tempo. Vamos remir bem o nosso tempo. Cada minuto, cada segundo, irmão, vamos aproveitar para Deus nos glorificar, né? Bom, aí voltando lá para Efésios 1. Eu vou concluir de outra forma. Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção espiritual, irmãos, toda sorte de bênção espiritual está nas regiões celestiais em Cristo. Pela fé você tem acesso. Você tem acesso a toda a bênção espiritual. Senhor Jesus, como é que eu explico para os irmãos? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Versículo, ó, vou mostrar, versículo 17. Você vai começar a ver a glória, vai começar a ressaltar aos seus olhos. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus quer te encher de glória. Deus quer te encher da sua pessoa, da sua presença, de sua dignidade, do seu peso, da sua majestade em você, né? E versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Se o Espírito não nos revelar, irmãos, por isso Paulo pede para Deus conceder aos irmãos o Espírito de sabedoria e de revelação. Se o Espírito não conceder revelação, sabedoria, nós nunca saberíamos que exatamente era isso. Por isso, irmãos, nós precisamos crer que existe uma suprema grandeza do poder. Esse poder é para conosco, para com os que cremos. Quem crê tem acesso a esse poder. Nós não podemos viver a nossa vida cristã mais com água e açúcar. Água com açúcar. A nossa vida cristã, irmão, tem que ser vivida com poder. Gálatas 3, Paulo diz assim, recebestes o Espírito. Como é que é? Gálatas 3. Quero apenas saber isto de vós, versículo 2, 3:2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês ouviram e creram, e pela fé vocês receberam o Espírito. E versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, esse Espírito que nós recebemos opera milagres. Se você vive na esfera da fé, você tem acesso a toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Você tem acesso a um Espírito que opera milagre na sua vida. Então a sua vida não pode ser meramente água com açúcar, como todo o resto do mundo. A sua vida, irmão, tem que ter cor. A tua vida tem que ter vida. A tua vida tem que ter poder. A tua vida tem que acontecer coisas sobrenaturais. Eu não digo coisas pentecostais, eu digo pela vida. A vida aqui, a vida de ressurreição, já está em nós, pela fé. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Imagina esse poder, irmãos. Tamanho o poder de ressuscitar um morto. Deus ressuscitou a Jesus e ainda o colocou à sua direita, ou fazendo assentar-se com ele nos lugares celestiais. E mais do que isso, versículo 21, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus já está acima de todo principado e potestade. Jesus está acima de Satanás e os seus anjos. Jesus está acima de todas as trevas. Jesus está acima de toda a autoridade das trevas, está acima de tudo, irmãos. E Deus deu esse Jesus que está acima de tudo, Ele deu para a igreja, para ser cabeça da igreja. Você é membro de um corpo que tem um cabeça que está acima de todas as coisas. Tem alguma coisa que possa te derrotar? Não seja enganado por Satanás. Vamos sair dessa reunião, irmãos, não mais desanimados, mas de cabeça erguida.
Porque nós temos um poder aqui dentro de nós, que o irmão nos fez ler, não é isso? Acho que está em Filipenses, não é isso? Filipenses 3, né? Ó, versículo 20, 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós vamos ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, ele tem um poder que faz subordinar a ele todas as coisas. Veja que poder Jesus tem. Ele vai transformar, irmãos, esse corpo corruptível. Ele vai me dar um corpo da ressurreição, né? E ele vai trocar esse corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo da sua glória. Irmão, olha que poder, não é só ressuscitar um morto, não. Ele revestir esse morto, irmão, com o corpo da sua glória. Irmão, veja que poder o Senhor tem. Irmão, você hoje não pode viver em fraqueza. Paulo fala assim, quando estou fraco, eis que eu sou forte. Porque pela graça de Deus, sou o que sou. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmão, você e eu também, irmãos, não podemos viver mais uma vida cristã derrotada, sem poder. Água com açúcar, nada muda. A gente reclama que todo mundo reclama. A gente vive como todo mundo vive. Temos angústias, ansiedades. Irmãos, temos que sair disso. Nós temos que enxergar, irmãos, que nós somos um povo que, pela fé, nós não vivemos mais aqui na terra. Colossenses 3, como diz, versículo 1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, naquele dia, ao soar a sétima trombeta, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Por isso, irmãos, nós não estamos aqui na terra vivendo um dia após outro, sem esperança. Nós temos a esperança da glória. Estamos no processo de transformação, de conformação, santificação, conformação, transformação e glorificação. Semana após semana, irmão, tem que ter progresso na nossa vida. Amém? Temos esperança. Tenho esperança, irmão. Minha esperança é que um dia, irmãos, Deus vai me encher tanto de glória hoje na minha alma, vai transformar minha alma, conformar minha alma, encher minha alma da sua natureza santa e a sua glória, a sua presença. Irmãos, Deus vai ter que trocar esse corpo. Esse corpo já não condiz mais com o meu conteúdo. Ele vai ter que trocar também, colocar o corpo da sua glória em mim. Irmãos, esse evangelho, o evangelho é o poder de Deus. Ele vai fazer isso. Basta que você viva pela fé. Vamos viver pela fé e temendo a Deus. O Billy tocou nesse assunto, temor, muito temor, irmão, muito temor. Temos que ter reverência com Deus. Não é medo de Deus, mas é medo de ofender a Deus. Não é verdade? E então houve um tempo, irmãos, havia muita gente sem temor algum, criticando a liderança, criticando os irmãos responsáveis, criticando as pessoas aqui. Irmãos, tomem muito cuidado. Nós temos que ter temor a Deus. Não é? Você vai ter sempre bênção do Senhor se você estiver vivendo debaixo do encabeçamento de Deus. E a obediência por fé é para o encabeçamento. Deus, Ele só vai conseguir sujeitar
todas as coisas desse universo se ele conseguir sujeitar a igreja. E se nós, irmãos, como nós vamos obedecer a Cristo? Irmãos, é pela fé. A obediência é também por fé. Então, quando crescemos em vida, quando nós passamos por processo de santificação, conformação, transformação e glorificação, nós também nos tornamos cada vez mais obedientes a Deus na fé, obedientes a Cristo. Isto é, nós vamos estar cada vez mais encabeçados em Cristo. Cristo, então, irmãos, um dia será tudo e em todos, como diz Colossenses 3. Um dia, irmãos, versículo 11, um dia não haverá mais chinês, brasileiro, americano, argentino, né? Mas Cristo será tudo e em todos, porque Deus conseguiu nos encher dele mesmo, nos encher de sua glória. Irmãos, é para isso que nós vivemos hoje. Vamos viver, irmão, não viva uma vida derrotada, viva uma vida com poder. Sofrimento todos têm, tribulação todos passam, porque sofrimento e tribulação são justamente para nos ajudar, irmãos, a viver mais na região celestial. Amém ou não? Você está passando por dificuldades? Irmãos, Deus quer que você volte-se mais para o Senhor. Pela fé. Pela fé você tem acesso a todas as coisas celestiais para você viver, não é isso? Para Deus fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que falar com vocês. Eu quero que essa manhã, irmão, pedir para o Senhor realmente conceder esse espírito de sabedoria e de revelação, de nós todos conseguirmos enxergar. Esse evangelho, irmãos, é maravilhoso. Evangelho é poderoso. Tem um poder da lei, viu? Tem força da lei. Tem o poder de nos justificar. Deus é obrigado a nos justificar. E Deus, claro, é amor para nos amar e nos salvar. A sua graça nos chegou até nós. Irmãos, imagina, deixa eu só terminar assim. Nosso Deus, irmão, Deus Pai, nosso Deus, Ele é luz. 1 João fala primeiro que Deus é luz, e depois Ele é amor, não é isso? Ele é a fonte da luz, porque Ele é a própria luz, Ele habita na luz inacessível. Você sabe que, mesmo pela teoria física, né, teorias da física do Einstein, quem vive